Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Bioquímica com o nosso conteúdo de proteínas. Vamos continuar utilizando o material fornecido pela equipe da Unesp, da Universidade Estadual de São Paulo, campus Júlio de Mesquita Filho. Essa aula está disponível na internet, você pode utilizá-la para consulta como roteiro de estudos para o desenvolvimento das nossas atividades. Na aula passada, nós falamos a respeito das estruturas primárias das proteínas. Vimos como elas são formadas de acordo com a interação dos aminoácidos via ligações peptídicas e vimos como é importante a determinação dessa estrutura primária para os demais níveis de organização das proteínas. Vimos que a partir da estrutura primária de uma proteína é possível fazer uma comparação evolutiva com proteínas de outros organismos e fazer a classificação taxonômica desses organismos, fazer a descoberta da forma de organização dessa proteína e a sua função, fazer a forma de interação dessa proteína com outras proteínas para descoberta, entre outras coisas, de medicamentos. A aula de hoje a gente vai trabalhar os outros níveis de organização. Então nós temos como objetivo de aprendizagem fazer com que você entenda como estão organizados os níveis secundários, com as alfas-hélices e as betas-folhas, os níveis terciários, a organização dessas estruturas entre si, o nível quaternário, que é a organização de duas proteínas com as suas estruturas tridimensionais e qual a importância dessa, como esses níveis quaternários estão organizados em respeito às suas estruturas da nomenclatura, conhecer a nomenclatura das subunidades entre as encontradas no nível quaternário e por fim a gente vai ver como se dá a perda de função de uma proteína por um processo que a gente chama de desnaturação. Ok? Então isso a gente vai trabalhar tudo na aula de hoje, começando com a estrutura secundária das proteínas. Como a gente viu, a estrutura secundária das proteínas é a organização, é a ligação de aminoácidos das regiões próximas de uma proteína. E isso faz com que aminoácido da região C-terminal, que a gente já sabe que é a região final da proteína, e a região N-terminal, que é a parte inicial da proteína, interagem entre si formando três tipos de configurações possíveis: as alfa-hélices, as betas-folhas e os beta-dobra, ou a gente chama de beta-barril. Então a gente pode dizer que essas três configurações estão associadas a estrutura secundária das proteínas: a conformação de alfa-hélices, a conformação de beta-folhas preguiadas e o beta-dobra, que são chamados de estruturas de beta-barril também são possíveis. Essas três estruturas elas são mantidas por ligações de tipo pontes de hidrogênio, ligações fracas, onde o oxigênio do grupo carbonila de um resíduo de aminoácido se liga com o hidrogênio de um grupamento amino de outro resíduo de aminoácido. Essa interação fraca do tipo ponte de hidrogênio a gente trabalhou já com ela quando a gente começou a disciplina, quando falamos de água. Então a gente sabe que o oxigênio ele é mais eletronegativo, né? Então ele atrai o elétron do hidrogênio para perto de si. O oxigênio é mais eletronegativo, atrai o elétron do hidrogênio para perto de si, fazendo com que haja essa interação fraca entre esse oxigênio e esse hidrogênio. Essa interação é conhecida como ponte de hidrogênio. O hidrogênio está fazendo a ponte entre o oxigênio da carbonila, do C-O, com o nitrogênio do grupamento amino de outro aminoácido. Essa ligação, apesar de ser fraca, a gente viu que quando ela é muito abundante, ela pode estabelecer rigidez e pode dar estabilidade à estrutura de uma proteína. Nós sabemos que uma estrutura isoladamente é muito fraca, mas assim como nós vamos juntando essas estruturas, elas vão dando resistência até o modo em que a energia dessas ligações fornecidas à molécula é tão grande que favorecem a sua estabilidade. Perfeito? A gente vê isso quando a gente vai tentar quebrar macarrão. Já tentaram quebrar macarrão? Ah, professor, é muito fácil quebrar macarrão. Já quebraram 2 pacotes de macarrão?
Quebrar um macarrão é uma tarefa desprezível, né? Tão fácil. Quebrar um pacote de macarrão já não é tão fácil assim. Ah, Hudson, você faz muito macarrão assim, 2 pacotes de macarrão. Aqui na minha casa a gente adora macarrão alho e óleo. Então quando eu faço muito macarrão, porque eu tenho umas crianças aqui que são fera de comer macarrão. Só que eu não quebro mais o macarrão. Antigamente eu quebrava o macarrão para fazer o macarrão óleo e óleo, porque eu tinha uma panela muito pequena. Ele não cabia o macarrão inteiro. Agora eu comprei uma panela maior e posso utilizar o macarrão inteiro, né? Agora, quando eu tinha a panela menor, eu tinha que quebrar primeiro um para depois quebrar o outro, porque se eu tentasse quebrar os dois ao mesmo tempo, eu não conseguiria fazer essa tarefa. Isso por quê? Porque um macarrão só é frágil, mas centenas de unidades de macarrão juntas tornam-se bastante rígido, torna a substância bastante rígida, né? A estrutura bastante rígida. O mesmo paralelo a gente pode relacionar com as pontes de hidrogênio. Uma ponte de hidrogênio só é uma energia desprezível para ser quebrada. No entanto, uma estrutura secundária rica nesse tipo de ligação, devido à abundância dessas ligações nessa estrutura, gera uma rigidez, gera uma estabilidade a essa estrutura. Então, tanto as estruturas alfas quanto as estruturas betas vão estar designadas, vão estar constituídas, vão estar estabilizadas pela abundância de ligações do tipo pontes de hidrogênio. E como é que isso acontece, Hudson? Acontece da seguinte maneira. Na alfa-hélice, como nós vemos aqui, ó, é essa espiral em volta de um eixo imaginário, não é? Imagine que aqui no centro da alfa-hélice tem um eixo. E a estrutura da proteína, a estrutura secundária, dá voltas ao redor desse eixo, como se fosse uma serpentina, né? Esse processo aqui é dado pela forma de interação dos aminoácidos entre si, entre aminoácidos próximos entre si. Então, este aminoácido, o primeiro aminoácido da cadeia, utiliza o hidrogênio do seu grupamento amino para interagir com o oxigênio do grupo carbonila de outro aminoácido. Essa interação é chamada de ponte de hidrogênio. O hidrogênio faz a ponte entre o oxigênio do grupo carbonila de um resíduo de aminoácido e o nitrogênio do grupamento amino de outro resíduo de aminoácido. Quando vocês veem aqui, ó, essas ligações, elas estão em distâncias constantes. Dentro da alfa-hélice, essas interações acontecem a cada 4 aminoácidos. Isso significa o quê? Que o primeiro aminoácido da cadeia se liga ao quinto aminoácido da mesma cadeia, o segundo ao sexto, o terceiro ao sétimo e assim sucessivamente. Por quê? Porque é necessário que haja espaço suficiente para que haja essa dobra, essa volta da cadeia. E interações próximas a ela levariam a uma desestabilização dessa volta. Então, novamente, quando a gente está falando em organização das proteínas e estrutura das proteínas, nós estamos sempre vendo a menor energia livre, né? A melhor organização dessas proteínas. Não vou falar entropia nem entalpia para não confundir. Imaginem que existem os átomos, cada um tem um grupo, tem uma quantidade X de energia. Enquanto essa energia não for minimizada, a estrutura não ganha estabilidade. Ok? Então, quando há um átomo positivo, ele tende a se ligar a um átomo negativo. Quando há um átomo hidrofóbico, ele tende a se ligar a outro grupamento hidrofóbico. Não é um átomo, né? O cadeia lateral hidrofóbica se ligar a outra cadeia lateral hidrofóbica. E conforme há uma cadeia lateral hidrofílica, ele tende a se ligar à água. Então, essas energias, essas características de cada cadeia lateral têm que ser observadas.
Para que isso aconteça, elas precisam ter um espaço para que haja essas interações. Dentro da alfa-hélice, esse espaço entre as interações que permitem o menor estado energético desses elementos dentro da proteína é a ligação do ponto de hidrogênio acontecendo a cada 4 aminoácidos de intervalo, fazendo com que haja uma conformação padrão, que a gente consegue ver aqui, ó, a partir desse dobramento dessas estruturas em relação a um eixo imaginário. Outra possibilidade que nós podemos organizar é as folhas beta. As folhas beta, nós também temos a união dos aminoácidos a partir de pontes de hidrogênio. No entanto, nesta parte existe a aproximação de aminoácidos da mesma região da proteína, mas com um pouco mais distantes. Imagina que eu estou ligando o aminoácido na alfa-hélice, o primeiro aminoácido ao quinto. Aqui na estrutura folha, betas folhas, o que acontece? A cadeia polipeptídica, ela faz uma volta, que é a chamada de dobra beta, né? Esse intervalo aqui, ó, e aí elas se tornam paralelas, e a partir disso há a interação entre os aminoácidos. Então aqui, ó, a gente tem o aminoácido número 1 se ligando ao aminoácido, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. O primeiro aminoácido se ligando ao 15º aminoácido, o segundo ao 14º, o terceiro ao 13º e assim sucessivamente. Por quê? Porque a cadeia polipeptídica aqui se comporta de maneira diferente, elas se comportam de maneiras paralelas, formando o que a gente chama de estruturas de beta folhas. Folhas por quê? Porque ela tem essa conformação, como se fosse achatadas e alongadas, o que parece uma folha. Então, para que a gente veja melhor as alfa-hélices, a gente vai ver aqui o eixo que nós consideramos o eixo imaginário. E em volta delas a associação dos aminoácidos a partir das ligações peptídicas e a interação de aminoácidos próximos com intervalos de 4 aminoácidos de distância a partir de pontes de hidrogênio, onde o hidrogênio do grupamento amino de um resíduo de aminoácido interage com o oxigênio do grupamento carboxílico. Ok? Então aqui é um arranjo tridimensional da cadeia polipeptídica que assume essa conformação helicoidal, né? Antigamente nós tínhamos um telefone chamado de Fuscão, não sei se vocês já ouviram falar, mas procurem aí na internet. E o fio que ligava esse telefone o fone do aparelho ao aparelho onde estava o discador tinha essa conformação. Essa conformação ela é muito comum também nos ácidos nucleicos, né? O DNA também está organizado na forma de alfa-hélice, né? Então é muito comum a gente encontrar essa organização na natureza devido a esse estado baixo de energia que é obtido entre as suas moléculas nessa configuração. Ela é mantida por ligações de hidrogênio, como a gente já falou, onde o grupamento carbonila, o C-O, o oxigênio do grupamento carbonila se liga ao hidrogênio do grupamento amino de outro resíduo de aminoácido. Esses aminoácidos eles estão distantes a cada 4 resíduos. Hudson, pode estar a 3, pode estar a 5, pode estar a 6. Sempre está a 4 resíduos de distância para que a gente mantenha uma uniformidade da estrutura. Já tentaram fazer bolo com diferentes quantidades de ingrediente e o que aconteceu? Exato, não saem da mesma forma.
Se eu tento fazer um bolo com 3 ovos, 2 xícaras de farinha, leite e 2 xícaras de açúcar, ele sai de um jeito. Se eu faço com 4 xícaras de açúcar, uma farinha de trigo, 5 ovos, ele sai de outro jeito. Então, a padronização dessas ligações químicas vai dar estabilidade e dar conformação a essa molécula. Ela passou por anos, bilhões de anos de adaptação, de aprimoramento, e a forma mais estável que ela alcançou a partir dessas suas ligações foram com esse intervalo de ligações de pontos de hidrogênio entre cada 4 indivíduos de distância, 4 aminoácidos de distância. Outra característica que é comum é que cada volta, essa volta aqui, ó, é dada por 3,6 resíduos de aminoácidos. Ah, Rúdio, 3,6, como é que é isso? Porque aqui, ó, o grupamento carbonila de 1 está no início da volta e ela termina com o grupamento amino, percebe? Então, a cada 3,6, por quê? Porque parte, aqui está melhor de ver, ó, olha só, esse grupamento carboxílico de um aminoácido está no início da volta. Aqui, ó, o grupamento amino do mesmo aminoácido já está no outro. Então, aqui a gente vai contar, eu tenho 3,6. 1, 2, 3. Esse resto aqui, ó, carbono alfa e radical, é o considerado 0,6. Então, como um mesmo aminoácido faz parte de 2 voltas, a primeira, a segunda, terceira, quarta, a gente tem esse número quebrado de 3,6. Então, cada volta é formado por 3,6 aminoácidos, mas as ligações de pontos de hidrogênio entre os aminoácidos são a cada intervalo de 4 resíduos de aminoácidos, ok? Isso faz com que haja essa conformação padrão. Então, as alfa-hélices elas vão ter a mesma estrutura, a mesma estabilidade, independente dos aminoácidos que a compõem. Por quê? Porque a forma de minimização das energias das cadeias laterais e dos átomos dentro desses resíduos de aminoácidos vão estar organizadas de maneira semelhante. Então, outra coisa bastante importante que nós temos que estabelecer é que o hidrogênio do carbono alfa, ele fica para dentro da hélice. Aqui a gente está vendo uma visão, a gente estava vendo a hélice, a alfa-hélice assim, né? E agora a gente está vendo a alfa-hélice assim. O carbono alfa está sempre ligado ao hidrogênio. E o hidrogênio está sempre voltado para o espaço interno da alfa-hélice. Isso por quê? Para estabilizar essa molécula, essa estrutura. Os hidrogênios eles são elementos que são de baixa energia, enquanto que as cadeias laterais dos aminoácidos são elementos de alta energia, fazendo com que essas cadeias laterais sejam voltadas para o lado de fora da hélice para não desestabilizar essas moléculas. Então, aqui em roxinho, ó, nós temos todas as cadeias laterais dos resíduos de aminoácidos envolvidos nessa alfa-hélice, enquanto que dentro, no lúmen, né? Eu não sei se eu posso dizer lúmen. O lúmen é esse espaço vazio. Da alfa-hélice nós temos todos os hidrogênios associados aos carbono alfa. Hudson, por que as cadeias laterais ficam para fora da alfa-hélice? Porque cada uma dessas cadeias laterais, como a gente viu na aula de aminoácidos, tem uma característica. Umas são carregadas, outras são neutras, outras são polares, outras são apolares, umas são cíclicas, são anéis, outras são alongadas. Isso faz com que essas diferentes características tenham que estar expostas a ligações que vão suprir as suas necessidades. Se essa molécula tiver para dentro
e for atraída por outra molécula carregada, se esse grupo R de um aminoácido estivesse para dentro, vamos imaginar ele aqui, e ele fosse carregado positivamente, o que aconteceria? Ou ele seria repelido por outra estrutura positiva, ou ele seria atraído por uma parte negativa, o que faria com que essa molécula fosse puxada, essa região do aminoácido fosse puxado para um lado, o que desestabilizaria a alfa-hélice. Então, o que a natureza fez? Colocou todos os átomos de menor energia no centro, que são os hidrogênios. Os hidrogênios estão ligados ao carbono, ele está muito feliz na vidinha dele, lá com os seus 2 elétrons na última camada. Está tranquilo, está sossegado, ok? Então, como eles têm pouca energia, para eles o melhor é estar dentro da molécula. Enquanto que as estruturas de maior energia precisam estar para fora dessa estrutura de alfa-hélice, porque aqui elas são capazes de interagir com outras cadeias laterais. Elas são capazes de interagir com a água e são capazes de suprir todas as suas necessidades sem desestabilizar a estrutura alfa-hélice. Hudson, se ela está exposta, vamos dizer que essas são os radicais. Se eles estão expostos, o que acontece se essa cadeia lateral ela for hidrofóbica? Ela não vai tender a se internalizar na alfa-hélice para escapar do contato com a água? Não. O que ela vai fazer? Ela vai procurar outro radical de outra estrutura próxima para se interagir, fazendo com que haja interação entre aminoácidos de estruturas distantes, que é uma característica do terceiro nível de organização, da estrutura terciária. Então, nesse ponto, a gente está organizando os aminoácidos e suas cadeias laterais, minimizando seus estados de energia dentro de estruturas que estabelecem relações entre aminoácidos próximos. Na alfa-hélice, esses aminoácidos eles estão a 4 posições de distância. Nas beta-folhas, eles estão um pouco mais distantes, mas ainda considerados na proximidade, nas mesmas regiões, enquanto que na estruturação da terciária, esses elementos que precisam ter suas energias minimizadas, como o caso da cadeia lateral hidrofóbica, pode interagir com outra cadeia lateral hidrofóbica de uma beta-folha da região C-terminal ou da região N-terminal. E aí você está fazendo a interação de aminoácidos distantes dentro da cadeia polipeptídica, o que vai caracterizar a estruturação da organização da estrutura terciária. O que a gente precisa falar agora é da conformação beta, que a gente chama de folhas beta. Essas folhas beta são chamadas de folhas betas pregueadas. Isso por quê? Por causa do plano, a forma de zigue-zague com que esses aminoácidos eles organizam as suas cadeias laterais. Percebam, cadeia lateral, o radical posição inferior, radical posição superior, radical posição inferior, superior, inferior. Há uma alternância nesses radicais, fazendo com que assemelhe-se a um zigue-zague, a uma prega no papel. Já fizeram um leque de papel na escola? A aula acabou a luz, o ventilador da sala, na minha época não tinha ar-condicionado na sala, era ventilador mesmo. Então, quando a luzinha ia embora, o ventilador parava, o que a gente fazia? Arrancava 1, 2 folhas do caderno e fazia o dobramento dessas folhas em pregas. Não é isso? E aí segurava, abria e fazia o leque para diminuir o calor. Essa conformação é chamada de folha pregueada porque ela se assemelha àquela estrutura, com partes superior, inferior, superior, inferior se alternando. O que é a parte superior e inferior que está se alternando? É a cadeia, é o radical, a cadeia lateral de cada um desses aminoácidos que está nessa posição. Então a cadeia peptídica, ela se estende em zigue-zague. Cadeia lateral
porção inferior, cadeia lateral radical, porção superior. E podem estar arrumadas lado a lado, como a gente viu, a necessidade de uma volta nessa folha para que haja interação entre esses elementos, formando uma estrutura chamada de folha beta preguiada. Ok? A espiral é a alfa-hélice e essa alternância de posição dos radicais dos aminoácidos é chamados de folhas betas preguiadas. Assim como as alfa-hélices, as folhas betas preguiadas, elas também são estabilizadas, elas são organizadas a partir de ligações do tipo pontes de hidrogênio, com o oxigênio da carbonila se ligando ao hidrogênio, grupamento amino, em resíduos de aminoácidos diferentes. No entanto, percebam aqui que está paralelo. Aqui, em azul claro, a gente consegue ver mais a estrutura tridimensional mais claramente. Azul escuro, azul claro, ele faz uma casinha assim, depois ele faz assim, assim. Essa estrutura semelhante ao leque da escola que eu lhe falei. E como é que é essa estabilização? Em vermelho a gente tem o oxigênio ligado ao carbono em preto. Em branquinho nós temos o hidrogênio ligado ao nitrogênio em branco. Essa estrutura aqui é a ponte de hidrogênio. Novamente, o hidrogênio está fazendo a ligação entre o oxigênio do grupo carbonila e o nitrogênio do grupo amino, de aminoácidos diferentes. Percebam que aqui a cadeia polipeptídica ela é paralela. Quer dizer, ela está lado a lado. Então, o que está acontecendo aqui é que, em vez desses aminoácidos estarem interagindo com aminoácidos de regiões de 4 posições diferentes, como acontece na alfa-hélice, ele pode estar interagindo com aminoácidos com dezenas de posições diferentes. Vai depender do tamanho da estrutura beta que vai estar organizada antes da dobra aqui. Tudo bem? A gente vai falar mais sobre a dobra. Aqui nós temos a interação sendo estabilizada por essa ligação. Percebam a quantidade de pontes de hidrogênio que estabilizam essa estrutura. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações. As quantidades das ligações de hidrogênio vão suprir a sua falta de força de atração, de ligação. Então, quando a gente tem muita ligação, mesmo que ela seja uma ligação fraca, ela gera uma estabilidade, ela gera uma rigidez à estrutura que permite com que a gente verifique essa observação, essa estrutura em suas composições. Existem 2 tipos de betas-folhas. As betas-folhas que a gente chama de paralelas e as betas-folhas chamadas de antiparalelas. A gente viu, quando estava falando de estrutura primária, que dependendo da posição do grupamento amino e do grupamento carboxílico, a gente poderia determinar se essa é a região inicial ou a região final de uma proteína. Foi convencionado que a porção da proteína onde tem o grupamento carboxílico livre é o final da proteína, enquanto que a porção da proteína que está mais próxima ao grupamento amino livre de uma proteína é a região inicial da proteína. Então, o primeiro carbono está na região N-terminal e o primeiro aminoácido está na região N-terminal e o último aminoácido da cadeia polipeptídica está na região C-terminal. Quando a gente faz a separação das betas-folhas em relação a paralelas e antiparalelas, nós vamos levar em consideração essas terminações. São consideradas folhas betas paralelas a que tem a mesma origem das cadeias. Isso significa que a bolinha azul é o nitrogênio. Então, todas elas
iniciam na mesma posição e terminam no mesmo sentido. Então, o sentido é N terminal, C terminal. Se elas são assim, elas são ditas paralelas. Quando a gente vê a organização da estrutura, a gente vê dessa forma. O zigue-zague dado pela posição dos radicais de cada aminoácido e as mesmas organizações dos aminoácidos em relação ao nitrogênio e ao oxigênio das suas estruturas. Quando nós falamos antiparalelas, elas são invertidas. Elas são paralelas, mas de sentido inverso. Não é isso? Deixa eu ver. As duas mãos da BR aqui na cidade de Humaitá, elas são antiparalelas. Uma via vai do início da cidade até o porto e a outra via vem do porto para o início da cidade. Então elas são paralelas, mas com sentidos opostos. Então a gente tem uma via antiparalela. Se a gente comparar duas ruas com o mesmo sentido, nós dizemos que elas são paralelas, ok? Quando por haver uma diferença na orientação das cadeias que compõem a beta-folha, elas podem ser classificadas como antiparalelas, orientações opostas à cadeia. Percebam aqui, ó, aqui a gente tem o nitrogênio do grupamento amino e o oxigênio do grupamento carboxílico. Aqui a gente tem o oxigênio do grupamento carboxílico. E aqui a gente tem o nitrogênio do grupamento amino. Então aqui é o início e o final de uma cadeia. Aqui a gente tem o início e o final. Então a gente tem início de uma com o final da outra, significando que elas estão em sentidos opostos, fazendo com que a cadeia seja antiparalela. Quando nós temos início, 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 final, 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 temos uma folha beta no sentido paralelo, com cadeias paralelas. Quando eu tenho início, final, início, significa que essas cadeias estão em sentidos diferentes, fazendo com que elas sejam antiparalelas. Tranquilo? No mais, a estrutura vai ser a mesma. A organização dos grupamentos laterais, os grupos R's, em posição inferior do plano, superior, inferior, inferior, para dar superior, para dar esse sentido de prega. No entanto, a inversão no sentido das cadeias dentro da folha beta. Apesar disso, todas elas são organizadas por pontes de hidrogênio. Veja só a diferença na configuração. Quando a gente tem as folhas betas antiparalelas, a gente tem uma aproximação maior entre carbono do grupo carbonila de um átomo, de um aminoácido, com o nitrogênio de outro. Por quê? Porque elas são antiparalelas em sentidos inversos. Quando a gente tem as cadeias no mesmo sentido, há um maior distanciamento entre o átomo de oxigênio e o de nitrogênio dos aminoácidos que estão interagindo a partir do ponte de hidrogênio. Porque na mesma posição aqui, ó, está o oxigênio do grupo carbonila. E esses oxigênios eles vão tender a se repelir e não a se atrair. Enquanto que quando a gente tem indivíduos, cadeias antiparalelas em sentidos opostos, esses átomos eles estão mais próximos, o de nitrogênio e o de oxigênio, o que facilita a constituição das pontes. Então aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pontes e aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pontes. A mesma quantidade de pontes. No entanto, a conformação, a distribuição delas vai ser
nessa diagonal, que faz com que haja um maior distanciamento entre o nitrogênio de um aminoácido e o oxigênio de outro. Vai mudar alguma coisa na estabilidade? Não, o que muda a estabilidade é a quantidade de ligações. Como a gente viu, a gente tem 5 ligações sendo formadas tanto nas beta-folhas paralelas quanto nas beta-folhas antiparalelas. Além disso, a gente pode organizar essas proteínas em proteínas globulares. O que é uma proteína globular? Aquela que organiza as suas estruturas de maneira a compactar ou a diminuir o seu volume. Tá? Então, proteínas globulares podem apresentar tanto alfa-hélices quanto beta-folhas. Existem proteínas formadas apenas por alfa-hélices. Existem proteínas formadas apenas por beta-folhas. Mas existem proteínas, a maioria delas, são formadas tanto por alfa-hélices quanto por beta-folhas. Para que isso aconteça, é necessário uma região específica da nossa cadeia de polipeptídeos, que é chamado de dobra beta. A dobra beta é a região de conexão entre duas estruturas. Percebam aqui, ó. Entre a alfa-hélice amarela e a alfa-hélice vermelha, existe uma estrutura que não tem conformação de alfa-hélice. Tá vendo? Assim como acontece entre a alfa-hélice azul e a alfa-hélice verde, que é uma região que não tem conformação de alfa-hélice. Entre as beta-folhas acontece a mesma coisa. Aqui entre a beta-folha vermelha está ruim de ver porque ela está assim para a gente, né? Está parecendo uma linha. Mas é porque ela não está. Todas as outras estão assim e a vermelha está aqui. Então vamos ver aqui, ó, entre a laranjada, que está mais fácil de ver, e a amarela. Existe uma região que não é formada, não tem a conformação de beta-folha. Entre a amarela e a verde, uma região que não é beta-folha. Essas regiões que não têm conformação de alfa-hélice e não têm conformação de beta-folhas são chamadas de beta-dobra. E elas servem para conectar diferentes estruturas de uma proteína, podendo ser a alfa-hélice se ligando a uma beta-folha. Aqui também é uma beta-dobra. Então, a gente tem um elemento de conexão entre as regiões com estruturas secundárias diferentes ou não. Quando não é diferentes, é iguais. Aqui, ó, a gente tem estruturas iguais sendo ligadas, estruturas iguais sendo ligadas e estruturas diferentes sendo ligadas pela dobra beta. Agora, o que é a dobra beta? A dobra beta é essa região da proteína, da cadeia polipeptídica, que permite uma volta de 180 graus. Uma volta de 180 graus significa mudar a direção, mudar o sentido da cadeia polipeptídica. Era muito comum a gente dizer, na minha época, que eu vou dar uma reviravolta na minha vida, eu vou dar uma volta de 360 graus na minha vida. Se você der uma volta de 360 graus, você vai terminar onde você começou, não é isso? O que as proteínas fazem, muito antes de nós descobrirmos, o equívoco do nosso ditado, é que a volta é de 180 graus. Então tem até uma música, 180, 180, 360, 180, 180, 360. Ruth, se você gosta desse tipo de música, eu não gosto muito, mas para onde a gente vai, para onde a gente sai, só toca esse tipo de coisa, então a gente acaba absorvendo algum conteúdo. Então aqui a gente tem uma volta de 180 graus, uma volta que vira, que muda o sentido da cadeia polipeptídica. Essa dobra beta, ela é formada por 4 aminoácidos. Aminoácido número 1, aminoácido número 2 e número 3 e aminoácido número 4. Ela está estabilizada por uma ligação do tipo ponte de hidrogênio entre o oxigênio do grupo carboxílico do aminoácido número 1
e o hidrogênio do grupamento amino do aminoácido número 4. Essa ligação é que vai dar estabilidade à minha, não sei como é que eu faço, a minha volta. Tudo bem? Os resíduos 2 e 3, eles não participam dessa ligação. Por quê? Esse oxigênio aqui ó, está sendo repulsado por esse. Esse oxigênio também está sendo repelido. Repulsado não, Hudson. Deixa de ser esquisito. É repelido. Obrigado, tá? Então aqui ó, a gente tem a repulsão dos oxigênios. O mesmo acontece aqui. Por isso que esses oxigênios estão voltados para o lado de fora da alfa-hélice. Ah, Hudson, mas muito bem. A ponte de hidrogênio aqui. Só que esses oxigênios aqui, ó, que estão para fora da beta dobra, falei alfa-hélice ainda agora, né? Tá, porque lá também estariam para fora da beta dobra. Eles não deveriam ser estabilizados também? Eles não deveriam ter sua energia minimizada? Eles têm sua energia minimizada. Ora, mas se eles estão voltados para o lado de fora da beta dobra, assim como os radicais do aminoácido número 2 e o aminoácido número 3, como é que eles vão ser estabilizados? Hein? Me diga aí. Duas maneiras. Ou eles são estabilizados pela interação com aminoácidos de outra estrutura. Então aqui eu tenho uma alfa-hélice com seus radicais voltados para fora. Ou uma beta-folha com seus radicais voltados para fora, o que vai permitir a interação entre esses radicais. Ou o que acontece mais comumente, esses radicais aqui são hidrofílicos e eles interagem com a água. Tudo bem? Deixa eu falar da importância da água para a estabilização da estrutura de uma proteína. A maior parte dos resíduos das cadeias laterais que está voltado para a parte externa das moléculas, elas são hidrofílicas. Isso permite que elas interajam com a água, fazendo uma camada de água em volta de uma proteína, de uma molécula. Essa camada de água é chamada de camada de solvatação. Isso por quê? Porque a água tem tanto a característica positiva quanto a característica negativa, sendo capaz de interagir com qualquer resíduo, qualquer cadeia lateral carregada. Então anotem aí, camada de solvatação. Camada compostas por moléculas de água que interagem com os grupamentos R dos aminoácidos de maneira a contribuir para a minimização do seu estado de energia, aumentando a estabilidade da molécula. Ponto. Então agora a gente sabe que esses radicais aqui, ó, do aminoácido 3 e do aminoácido 2, eles não estão desamparados, eles não vão ficar lá com as necessidades deles sem ser observadas. A gente sabe que esses elementos vão ter suas cadeias laterais interagindo com a água, mais comumente. Ou eles podem interagir com outras cadeias laterais de estruturas próximas. Tudo bem? Então aqui, ó, o aminoácido número 1 se liga ao aminoácido número 4 através de uma ponte de hidrogênio e o aminoácido número 3 e número 4 servem para dar essa volta de 180 graus. Então aqui a gente tem, ó, se eu conseguisse riscar aqui o quadro, ou o quadro não, o slide, no quadro eu riscaria. Ser uma amostra aqui, ó, de uma volta de 180 graus. Essa volta de 180 graus é chamada de dobra beta. E para que a dobra beta serve? Para ligar estruturas secundárias, sejam elas alfa-hélices, betas folhas ou
betas folhas a alfa-hélices. Essas regiões em linha aqui, que a gente estava vendo, são as dobra beta, tudo bem? Essas regiões aqui, ó, que possibilitem a conexão, a volta de 180 graus, tá vendo aqui, ó, 180 graus, descendo, subindo, volta de 180 graus, subindo, descendo, volta de 180 graus, são dadas pelas dobra betas, composta por 4 aminoácidos, um aminoácido 1 se liga ao aminoácido 4 por uma ligação do tipo ponte de hidrogênio, o aminoácido 2 e o aminoácido 3 são responsáveis por completar os 180 graus, e como eles têm o seu radical voltado para o lado externo da dobra, eles são estabilizados pela ligação com a água ou com outros radicais, ok? Se esse radical aqui, ó, fosse virado para dentro, esse carbono alfa aqui, ele é quiral. Então, ele tem essa mobilidade. O grupamento que está para fora, ele pode ser internalizado. Se ele fosse internalizado, o que aconteceria? Ele desestabilizaria essa ligação aqui, ó, esse ponte de hidrogênio. E sem esse grampo aqui, o que aconteceria com essa volta? Ela abriria, ela poderia virar uma volta de 90 graus ou não virar volta nenhuma, fazer uma linha reta. Hudson, uma única ligação do tipo ponte de hidrogênio é capaz de estabilizar toda essa molécula? Não, ela vai orientar essa estabilização. Perceba que a presença desse oxigênio aqui interno gera a repulsão de dois outros oxigênios. A interação desses oxigênios com a água através de pontes de hidrogênio, como a gente viu lá, e a interação dos radicais também com a água é que vai evitar que haja a desestruturação dessa ligação aqui. Essa ligação, ela é a ligação orientadora, mas a força que mantém essa estrutura estável está relacionada a essa ligação e todas as outras ligações que estabilizam os radicais e esses oxigênios associados à água, à camada de solvatação que está em volta dessa dobra beta. Perfeito? Aí nós chegamos à estrutura terciária. Vimos a estrutura primária com a interação dos aminoácidos por ligação peptídica. Vimos a constituição das estruturas secundárias, com alfa-hélices, beta-folhas e dobras betas por interações do tipo ponte de hidrogênio. E agora a gente chega à estrutura terciária e quaternária. Na estrutura terciária, uma proteína ganha sua forma e ganha a sua função. Nela estão envolvidas outras forças, como ligação iônica, que é ligação por carga, ligação por hidrofobicidade ou por hidrofilicidade, que é a interação ou repulsão com a água. A gente tem as pontes de sulfeto, a gente tem as interações, que mais? O que eu já falei? Pontes de hidrogênio, pontes de sulfeto, hidrofóbica e hidrofílica. Estou esquecendo de alguma? Fala aí, para ver se eu escuto daqui. Não, acho que é isso, né? Iônica. Isso, obrigado. Então ficou esses 4 elementos. Então aqui a gente tem a demonstração de todas essas forças. Hidrogênio bond é pontes de hidrogênio. O hidrogênio fazendo a ponte entre dois átomos. Disulfeto bond é a ligação de sulfeto através da cisteína. Só o aminoácido cisteína faz ligação de sulfeto, porque na sua cadeia lateral, no seu radical, a gente tem esses enxofres aqui. E aqui a gente tem a ligação entre os enxofres liberando 2 hidrogênios na forma de 2 prótons e de 2 elétrons. Aqui a gente tem as ligações iônicas. Grupamento amino protonado com carga positiva, grupamento carboxílico não protonado com carga negativa. Lembrem que alguns aminoácidos nas suas cadeias laterais têm grupamento amino e alguns aminoácidos nas suas cadeias laterais
tem grupamento carboxílico. Isso daqui não é o primeiro e o último aminoácido interagindo entre si. Percebam que a região C-terminal e a região N-terminal da proteína estão livres. Estão nessas regiões aqui. Esses aqui são as cadeias laterais dos aminoácidos interagindo entre si. Grupamento amino de uma cadeia lateral de um aminoácido protonado, carga positiva. Grupamento carboxílico da cadeia lateral de outro aminoácido desprotonado, carga negativa, interação iônica. Aqui a gente tem interação hidrofóbica, né? Moléculas que têm aversão à água tendem a interagir. E percebam só, de regiões diferentes de uma molécula, ok? Essa conformação dada por todas essas energias, todos esse tipo de ligação, ligação peptídica na cadeia, na estrutura primária, pontes de hidrogênio na estrutura secundária, ligações iônicas, pontes de sulfeto, interações hidrofóbicas, todas elas vão minimizar a energia de todos os radicais dos aminoácidos contidos dentro da cadeia polipeptídica. Essa energia mínima é alcançada na estrutura terciária. Então, essa estrutura terciária é a estrutura com maior estabilidade. A estrutura secundária, ela está em caminho de alcançar o menor estado de energia. Esse menor estado de energia só é alcançado quando todas as cadeias laterais dos aminoácidos interagiram entre si ou interagiram com a água, permitindo a estabilização da estrutura da molécula. Então aqui a gente tem mantidas por interações fracas e por interações fortes. Aqui a gente tem a descrição das interações fracas, aqui a gente tem a ponte de sulfeto e as ligações peptídicas como interações fortes. É a estrutura da molécula ou das suas subunidades, quando é a estrutura quaternária. Como a gente viu, essa estrutura terciária, ela é quem dá função à proteína. E ela é o nível de complexidade maior que uma proteína pode alcançar sozinha. Tudo bem? Existe outro nível de complexidade que nós vamos ver aqui, que é o nível quaternário, onde duas proteínas, cada uma em sua estrutura terciária, se associam. Rudes, eu posso ligar duas proteínas com estruturas secundárias? Não, porque elas não se organizaram ainda. Se eu tentar aproximar duas moléculas com estrutura secundária, como elas ainda têm muita energia livre para ser estabilizada, essa interação ela nunca vai acontecer perfeitamente. O que eu faço? Eu torno uma delas com seu estado mínimo de energia, depois torno a outra com seu estado mínimo de energia, que é alcançado na estrutura terciária, para interagir as duas a partir desse estado mínimo de energia, o que favorece a aproximação dessas moléculas e a manutenção das suas ligações. Ok? Então, quando a gente está falando de estrutura terciária, a gente está falando de várias energias associadas à organização da proteína e alcance do estado mínimo de energia da proteína. Quando a gente fala de estado mínimo de energia, a gente fala de máximo de estabilidade. Máximo de estabilidade gera a função da proteína. Então, a proteína em estrutura primária ela não tem função, estrutura secundária ela não tem função, ela só alcançará a sua função biológica na sua estrutura terciária, quando ela for um monômero, né? Quando ela estiver isolada. Quando ela for um dímero, um trímero, ou um oligômero, ou um polímero, a gente vai estar falando de estrutura quaternária. Mas, Rudes, o que é isso que você está falando? Monômero, oligômero, polímero, o que é isso? Isso são nomenclaturas para quando a gente está falando do nível máximo de organização de uma proteína, que é o seu estado quaternário. No estado quaternário, nós temos subunidades de proteínas para formar o elemento que tem a função, que é o indivíduo que nós conhecemos. Então, aqui, ó, na estrutura terciária, nós temos um arranjo tridimensional de uma cadeia polipeptídica estabilizados por interações entre os grupos de aminoácidos distantes.
Na estrutura quaternária, a gente tem arranjos entre cadeias polipeptídicas, o que a gente chama de subunidades, que consiste em uma proteína ativa. Então, aqui a gente tem uma proteína na sua estrutura terciária, com as suas alfa-hélices interagindo entre si com as suas betas-folhas. Então, a gente tem a configuração da estrutura terciária. Mas esse elemento é o nível de complexidade que ele alcança, o máximo que ele alcança sozinho. Ele pode ser inserido ainda em uma outro nível de organização, que é o nível quaternário. Nessa estrutura, nós temos aqui 4 subunidades, ok? Cada subunidade corresponde a uma proteína em sua estrutura terciária. Essas 4 subunidades, elas podem ser iguais entre si. Quando a gente fala isso, a gente tem um homo-oligômero, quer dizer que todas as estruturas de uma estrutura quaternária são formadas pela mesma unidade. Então, eu tenho 4 repetições associadas dessa subunidade. Ou eu posso ter um hetero-oligômero, quando a gente tem subunidades diferentes associadas para formar a estrutura quaternária. Então, a gente vai chegar agora nessas nomenclaturas, tá? Quando a gente está falando de subunidade, a gente tem alguns nomes para determinar. Por exemplo, monômero é uma unidade polipeptídica, ok? Então, se eu tenho uma proteína formada por 5 subunidades, ela é formada por 5 monômeros, tudo bem? Então, a gente tem um pentâmero, a estrutura, formada por 5 monômeros. Oligômero é quando a gente tem poucas subunidades. Então, a gente pode ser dímero, trímero, tetrâmero, pentâmero, hexâmero, heptâmero. São até 10, 20. Ou a gente pode ter um multímero, que é a repetição dessas proteínas na casa das centenas. Hudson, a gente viu naquele quadro, a proteína que tinha mais subunidades era uma proteína de bactéria, que tinha 12 subunidades. Ela é multímero ou ela é oligômero? Oligômero. Mas existem proteínas no nosso metabolismo formado por centenas de subunidades, Hudson? Não. Mas existem na natureza. No nosso organismo não, mas na natureza existem proteínas que são formadas por centenas de monômeros, centenas de subunidades. Quando essas unidades são repetidas, nós dizemos que elas são protômeros. Aí, Ruth, agora lascou tudo. Agora eu achei que eu estava entendendo e não estou entendendo mais nada. O que é um monômero? Exatamente, a subunidade. É quando você está falando de uma cadeia polipeptídica dentro de uma proteína quaternária. Tá? Se eu tenho uma proteína formada por 2 cadeias polipeptídicas, eu tenho quantos monômeros? 2. Ok? Essa quantidade de monômeros dentro de uma proteína na estrutura quaternária pode ser classificada em oligômeros, quando a gente tem de 2 até 10, 20, são oligômeros, ou eu tenho multímeros, que são proteínas quaternárias com centenas de monômeros diferentes, formados por centenas de monômeros. Tudo bem? Podem ser diferentes ou podem ser iguais. A gente pode ter um homo-oligômero ou um hetero-oligômero, porque os monômeros são diferentes, são cadeias polipeptídicas diferentes. Eu posso ter um homo-multímero, um hetero-multímero, por causa da identidade dos monômeros. Quando os monômeros são todos iguais, centenas de monômeros todos iguais, homo-multímero. Quando eu tenho centenas de monômeros e existem diferentes monômeros dentro desse multímero, nós temos um hetero-multímero. Beleza? A partir dessa semelhança dos monômeros, nós temos os protômeros, que é a unidade de repetição.
Se todos os monômeros são iguais, cada monômero também é um protômero, porque cada um deles se repete. Se é diferente, se esses elementos são diferentes, a gente tem que organizar as suas interações para ver como a gente gera os protômeros. Ixi, Ruth, agora eu não entendi nada. Tá aqui o exemplo. Essa é a nossa hemoglobina. Tá? A nossa hemoglobina é constituída por 4 cadeias polipeptídicas, 2 conhecidas como cadeias alfas e 2 como cadeias beta. Essa parte em vermelho é a região de associação ao ferro, que é chamado de heme. Tá? É aqui que a gente transporta os gases nas trocas de gases. Beleza, eu tenho uma hemoglobina, que é um tetrâmero, que são formados por 4 monômeros, tá? Então ele é um oligômero, tem 4, com essa nomenclatura devido ter 4, um oligômero com essa nomenclatura por devido ter 4 cadeias polipeptídicas. 2 dessas cadeias polipeptídicas são denominadas beta e 2 dessas cadeias peptídicas são denominadas alfa. Qual é o protômero dessa hemoglobina? Pensem aí, dê um pause no vídeo, pensem aí, depois voltem. E aí, descobriram qual é o protômero? É B com B? Beta com beta? Não, porque beta com beta não se repete em alfa. Se eu for beta com beta, alfa com alfa são unidades diferentes. Então, o protômero é uma alfa beta, porque essa alfa beta vai estar repetida aqui, alfa beta. Se eu pegasse alfa com alfa e beta com beta, nós não teríamos repetições, concordam? Como assim, Hudson? Essa unidade formada por alfa seria diferente dessas unidades formadas por beta, nós não teríamos repetições. Agora, se eu separo assim, ó, ao beta e alfa, vou ter uma repetição beta e alfa. Então, em hetero-oligômeros, como é o caso aqui, os protômeros são formados por subunidades diferentes. Nesse caso, alfa e beta, sendo espelhado beta e alfa. Ok? Se isso daqui fosse um homo-oligômero, se todas fossem alfa, cada elemento desse aqui seria um protômero, concorda? Porque esse alfa é repetição desse, esse seria repetição desse, esse é repetição desse. Então, se eu dividisse assim, era repetição, se eu dividisse assim, era repetição, se eu dividisse na diagonal, era repetição. Quando a gente tem um homo-oligômero, todos os monômeros são protômeros, tá? Aqui a gente está falando de estruturas quaternárias, então vamos falar da rubisco. Rubisco é a proteína mais abundante do planeta. Tá? Por quê? Porque ela faz parte das células vegetais, o processo de fotossíntese. Tá? Então ela é composta por 16, ela é um oligômero formado por 16 cadeias polipeptídicas. Ela é formada por 16 monômeros. Ou ela é formada por 8 oligômeros, 8 protômeros, perdão, 8 protômeros. 8 cadeias pequenas associadas a 8 cadeias grandes. Então, qual é o protômero da rubisco? Exatamente. Uma cadeia pequena com uma cadeia grande vai ter 8 repetições, fazendo com que haja 16 monômeros. 16 monômeros, 16 sequências peptídicas. 8 protômeros, unidades de repetição, a organização dos monômeros que geram a unidade de repetição. Aqui a gente vai ver a estrutura multimérica no vírus do mosaico do tabaco. O vírus tem uma estrutura que protege o seu material genético, que é chamado de capsídio. O capsídio do vírus são formados por unidades de proteínas, são monômeros. E o capsídio, a estrutura toda, é formada por centenas de capsômeros. Não entendeu? Imagina uma parede. A parede é a formação do quê?
Exato, tijolo e cimento. Cada tijolo é um capsômero. E a parede, a organização da parede é o capsídio, a estrutura que dá proteção ao material genético viral. O tijolo individualmente tem várias funções. Você pode tacar em alguém, não vai tacar tijolo em ninguém, pelo amor de Deus. Mas pode servir como arma de defesa, pode servir para fazer churrasco, pode servir para segurar a porta para o vento não bater, tem várias finalidades. Mas a finalidade principal do tijolo são formar paredes. Então, como o capsídio é quem tem a função de proteger o material genético, é considerado um multímero. Por quê? Porque ele é a estrutura quaternária, é a estrutura que dá função composta por várias centenas de monômeros. Beleza? Os capsídeos também podem ser homo, quando todos os capsômeros são iguais, ou podem ser hétero, quando os capsômeros são diferentes. A gente tem, como a gente falou ainda há pouco, as proteínas globulares, são as proteínas que diminuem o seu volume através da interação das suas estruturas secundárias entre si. Enquanto que as proteínas fibrosas, como a gente tem aqui o colágeno e as fibras de proteína, são formadas com essa estrutura alongada. Então a gente tem a interação entre as estruturas secundárias, mas tem o alongamento dessas estruturas. Outro exemplo de proteínas fibrosas são o citoesqueleto. A gente tem os filamentos intermediários e a gente tem os microtúbulos e os filamentos de actina e miosina, que são elementos que se organizam na forma de fibras, na forma de feixes. Então, eles são classificados como estruturas fibrosas. As proteínas globulares são aquelas que assumem a sua conformação, diminuindo seu volume a partir da interação entre as suas subunidades secundárias. Por exemplo, a gente tem a mioglobina, a proteína que é responsável pela cor vermelha da carne, né, por causa do transporte de oxigênio, por causa desse muscular, transporte de oxigênio muscular, graças a esse grupamento ferroso que dá o grupo a característica vermelha. Então a gente tem, de acordo com a função biológica de algumas proteínas, proteínas estruturais são fibrosas. Todas as proteínas estruturais são fibrosas? Não. Tá? Os microtúbulos, por exemplo, são formados de estruturas globulares, que vão dar a origem a uma estrutura fibrosa, cilíndrica. Mas a maioria das proteínas estruturais estão relacionadas a proteínas fibrosas e a maioria das proteínas com características não estruturais de transporte, enzimática, de sinalização, são globulares. Tudo bem? A maioria delas. E a gente tem, por fim, a perda de função de uma proteína, a perda da sua configuração, o que é chamado de desnaturação. Ué, Ruth, desnaturação por quê? Porque a estrutura natural de uma proteína é a sua estrutura terciária. E quando você retira ela dessa estrutura terciária, você está desnaturando, tirando da sua conformação natural. Já passei 5 minutos do meu tempo, já vou terminar. Como é que isso acontece? Isso acontece por situações químicas, físicas e o que mais? Química e físicas, né? Calor, pH, exposição a outras proteínas. Então, quando a gente pega o ovo, por exemplo, o ovo é rico em proteínas, tanto é que o pessoal da maromba gosta de comer muito clara de ovo. A gema é rica em colesterol, como a gente viu lá. Comer muita gema pode fazer mal, diminuir a sua relação HDL-LDL, virar um problema, tá? Mas a clara é formada basicamente de proteína. Você, ao aquecer essas proteínas, você desnatura essas proteínas, você tira ela das suas configurações. Vejam só, a estrutura terciária ela é dada por interações fracas associadas a interações fortes.
pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas e interações iônicas são as fracas. Ponte de sulfeto e ligações peptídicas são as fortes. As ligações fracas, elas são resistentes a um determinado nível de calor. Até 40 graus, 50 graus, as proteínas estão tranquilas. Acima disso, você já começa a desnaturar as proteínas. Por quê? Porque você está adicionando tanta energia à molécula, energia térmica, que essas ligações que estavam estabilizando a molécula na estrutura terciária começam a se desfazer. Conforme elas vão se desfazendo, ela vai perdendo a sua estrutura. E quando ela perde sua estrutura, ela perde a sua função. Perceba, a capacidade nutritiva não muda. Quando a gente come proteína animal, proteína vegetal, o que a gente quer? A gente quer os aminoácidos. Lembra lá dos aminoácidos semi-essenciais e dos aminoácidos essenciais que a gente tem adquirido a alimentação? Eu vou desconstituir a proteína da carne bovina para liberar os seus aminoácidos, para eles ficarem disponíveis para o meu metabolismo, reutilizá-los para a produção das minhas próprias proteínas. O ovo é a mesma coisa. Aqui o ovo foi cozido e aqui o ovo foi frito, mas de qualquer forma foi a temperatura o agente desnaturante. Aqui foi a fricção, tá? Então quando você faz a sua clara em neve para fazer aquele bolo delicioso, fofinho, maravilhoso, você está desnaturando as proteínas. Você está fazendo com que uma bata contra a outra com tanta frequência que essa colisão entre as proteínas acaba rompendo as ligações que as estabelecem. Quem são quebradas primeiro? As ligações fracas são as primeiras quebradas. As ligações fortes são as últimas a serem quebradas. A ligação de sulfeto e a ligação peptídica são as últimas ligações a serem quebradas. Elas geralmente são quebradas a partir das reações enzimáticas, tá? Para repor água na ligação peptídica, chamada de hidrólise, né, a quebra pela água, ou repor os hidrogênios, 2 prótons e 2 elétrons, na ligação de sulfeto para liberação desses átomos. Quando a gente desnatura uma proteína, você perde a sua função. Perdendo sua função, você perde também a sua solubilidade. Por quê? Porque agora existem aquelas cadeias laterais hidrofóbicas que não estão mais interagindo entre elas. E elas começam a tentar se organizar de qualquer maneira para fugir do contato com a água, o que faz com que esse processo seja chamado de precipitação. Aqui o leite é bastante interessante, como é que acontece. O leite, todas as proteínas são líquidas naturalmente. Aí você coloca uma enzima, ou você coloca um micro-organismo, uma levedura para coalhar o leite. Essa levedura ela desnatura as proteínas e aí você tem primeiro a coalhada. Aí quando você tira a parte de gordura e de líquido do leite, você consegue produzir a produção do queijo. Então acontece esses procedimentos também com a perda da estrutura, você também perde a solubilidade das proteínas. A relação dela com a água modifica, porque agora ela não está mais na sua conformação natural, ela está em uma conformação inadequada para a relação dela com a água, o que faz com que ela se torne mais sólida. O leite é um bom exemplo. Quando você vê o leite coalhar, você começa a ver a formação de uma parte mais densa em cima e uma parte de líquido embaixo. Aquelas proteínas elas desnaturaram e não interagem mais com a parte do líquido, o soro, né, do leite. E aí a gente tem a separação dessas estruturas em duas fases. Então, quando a gente promove a quebra da estrutura normal da proteína, da estrutura natural de uma proteína, seja ela terciária, seja ela quaternária, você perde primeiro a função dessa proteína. A proteína não tem mais função. A partir disso, você também muda as características de solubilidade. Ah, Hudson, mas tu falou só de mudanças físicas, né? Temperatura, pH também altera
conformação das proteínas. Você está adicionando muito hidrogênio ou você tirou muito hidrogênio da solução. Aquelas pontes de hidrogênio elas vão se organizar de outra maneira e com a desorganização das pontes de hidrogênio você tem o seu castelo de cartas desmoronando. Imagina que a ponte de hidrogênio com as outras ligações fracas montam a estrutura do castelo. Se você começa a tirar carta aleatória dentro do castelo, uma hora ele vai desabar. A proteína desnatura porque você adicionou muitos prótons no meio ácido ou você te retirou muito prótons no meio líquido, o que faz com que essas pontes de hidrogênio tendam a interagir de formas diferentes. Outra coisa é álcool. Álcool 70 também desnatura proteínas. Álcool 96 desnatura proteínas. Então, enzimas desnaturam proteínas. Então a gente tem físico, químico e enzimático. Beleza? Se bem que enzimático é um tipo de físico, né? De químico, né? Mas vamos separar entre situações físicas, químicas e enzimáticas. Existem a tripsina, são proteínas que quebram proteínas. Por quê? Porque para a gente precisa reabsorver os aminoácidos dessas proteínas. Então, nós temos proteínas que quebram outras proteínas para disponibilizar os aminoácidos para o nosso uso. Ok? Esse é o conteúdo de proteínas. A gente ainda vai falar um pouco sobre enzimas, especificamente sobre enzimas, proteínas que têm capacidade catalítica, né, a diminuição da a energia de ativação de reações químicas. Então a gente vai falar um pouco disso antes de finalizar essa parte de proteína. Acho que mais 1 ou 2 horas, 2 aulas a gente consegue finalizar a enzima. Abraço a todos, espero que todos fiquem bem. Estejam bem, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam para que a gente possa passar por esse momento difícil. Até a próxima!